Aos irmãos que estão frequentando o módulo 1, que o professor da classe, presbítero Fortunato, passou por uma cirurgia, uma pequena cirurgia, não é isso, Ivan? E por isso não pôde estar aqui hoje. E então é o motivo dos irmãos estarem conosco aqui nessa manhã. E é uma grande alegria também poder ter esse tempo junto com os irmãos aqui. Mas creio que na próxima semana já está tudo normalizado e os irmãos às 9 da manhã já vão se dirigir para a sua classe normalmente. Filipenses 2, de 5 a 11, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Semana passada e essa semana nós nos reunimos com os jovens e adolescentes da igreja num retiro espiritual chamado acampamento por ocasião do carnaval. E o tema trabalhado ali, irmãos, foi Eu Sou o Segundo. Quem estava no acampamento? Levanta a mão aí para a igreja poder saber quantos estavam lá. Dá um sinal para a turma ver. Gente de todas as fileiras da igreja estiveram lá, graças a Deus. Mais de 100 pessoas reunidas ali. Passamos por chuvas e sol, passamos por momentos de muita risada e também alguns momentos em que a gente teve que se desembolar em algumas situações, mais por conta do clima do que de qualquer outra coisa. Mas um momento tremendamente agradável estar com os irmãos ali. Hoje eu posso falar aqui de púlpito para todos os irmãos, pais. A gente não teve nenhum problema com os jovens ali na questão de disciplina, questão de chateação. Não tivemos nada, irmãos, absolutamente nada a trazer como, isso deu problema. Louvado seja Deus por isso. Mas por que eu quero compartilhar nessa manhã um pouco do que foi o retiro e compartilhar esse texto da palavra do Senhor? Porque esse texto, irmãos, ele tem muito a ver com o nosso viver diário como cristãos. O tema do acampamento, embora fosse revestido de uma certa figura enigmática, o que é ser o segundo? Embora ele tivesse uma pergunta que muitas vezes a gente fica tentando responder de diversas formas, na realidade o que nós tratamos ali com os jovens, com os adolescentes, foi o viver cristão diário. Alguma coisa que eu e você devemos não só ser lembrados, mas de fato tomar uma decisão de praticar nas nossas vidas, para que de fato a gente possa experimentar o que é ser um cristão nesse tempo tão estranho que a gente vive. Quem é o primeiro, se eu sou o segundo? Esse texto nos responde. O texto vai mostrar que o primeiro, aquele que é de fato e de direito, quem tem a primazia em todos os sentidos da vida, é Jesus. Nós chamamos Jesus de Senhor, nós chamamos Jesus da segunda pessoa da Trindade, chamamos Jesus daquele que é o Filho de Deus, que tem autoridade no céu e na terra, mas de fato essa autoridade está entranhada nas nossas vidas. Às vezes nós competimos com Jesus. Jesus, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Jesus, se o Senhor me fizer essa resposta, então eu vou começar a tratar o Senhor de outra forma. E nós vamos colocando condicionantes nessa relação com Jesus. Mas esse texto de Filipenses, ele vai mostrar que Jesus, embora sendo a maior autoridade nos céus e na terra, Jesus sendo Deus, é o que diz o texto, e o texto trabalha a questão de que Jesus não era o Filho de Deus apenas. Jesus tem toda a intimidade, mas Jesus tem mais do que intimidade, Jesus tem toda a essência, toda a questão espiritual que Deus Pai tem, o Deus Filho também tem. Jesus é um só com Deus.
Coisa que algumas heresias que nós vemos por aí negam, dizendo que Jesus é alguém menor, apenas uma subcategoria de Deus. Mas o texto nos diz que ele, sendo essência de Deus, sendo Deus, ele não se agarra na questão de ser como Deus. Ele não diz, olha, eu sou o Senhor e daqui eu vou mandar uma ordem para que vocês sejam salvos. Interessante que Paulo aqui, ele fala mais ou menos como Isaías no capítulo 53 traz a mesma palavra. O Deus, o Senhor que se fez servo, que vem e habita conosco. O Senhor que se torna um de nós, toma as nossas dores. Aquele que faz a obra de salvação em nós, ele não faz por ordem, por distância. O texto diz que ele vem, assume a minha forma e a sua forma. O primeiro passa a ser aquele que nos serve. Aquele que tem toda a primazia passa a ser aquele que nos dá de beber e comer. Aquele que nos ama se torna um de nós, sujeito a todas as nossas limitações. Jesus deixa sua glória, meus irmãos, e ele passa a estar exatamente como nós. Jesus está agora preso ao tempo, cresce, envelhece, adoece. Jesus está preso à sociedade, a todos os costumes da sua época, e Jesus foi um homem da sua época. Jesus estava preso aos religiosos da época, com todas as questões que eles levantavam, aos políticos, aos pecadores que se aproximavam dele, muitos carregando as suas mágoas, muitos carregando os seus sonhos. Jesus não rejeita essas pessoas. Jesus está também preso aos caçadores de pecadores da época. E Jesus lidou com tudo isso, irmãos, mostrando que mesmo sendo o primeiro, ele se fez um de nós e levou sobre ele as nossas culpas, os nossos sentimentos, todas as nossas expectativas. Os versículos 6 a 8 desse texto que nós lemos mostram isso. Interessante que Jesus sofreu, morreu no nosso lugar. Ele se torna então aquele que nos serve. Ele se torna o segundo. Ele quebra a separação entre o ser humano, o pecador e o Deus Santo. E é maravilhoso, irmãos, que essa história não termina na morte de Jesus. A grande glória do cristianismo está na ressurreição de Jesus. O texto diz, no versículo de número 9, que Deus o exaltou sobremaneira. Esse exaltar é demonstrar a todos que Jesus venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. E se você andar por aí e às vezes se olhar no espelho, você vai ver que todos nós, quando pensamos que um dia a nossa história aqui vai se interromper, nós temos muitas e muitas situações, às vezes de medo, às vezes de inquietação, às vezes de dúvidas. Jesus venceu esse inimigo. E ele então é nosso modelo, ele é a nossa medida, o nosso padrão. Quando eu vejo como agir nesse mundo, eu posso ter milhões e milhões de respostas. Eu posso ter milhões e milhões de achismos. Eu posso ter várias e várias colocações, sejam filosóficas, religiosas, sejam antifilosóficas e antirreligiosas. Eu posso ter muitos modelos, mas a realidade daquele que crê na vida e na palavra de Jesus é que Jesus é o grande modelo para todos nós. Jesus nos deixa, irmãos, a sua promessa, nos deixa a sua ordem, nos deixa o consolo do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 nos diz, vai, prega, faça discípulos. Ensine-os a guardar esse evangelho, a viver e a fazer novos discípulos. Ou seja, é um ciclo que não pode parar até a volta de Cristo. E ele diz assim, eu vou estar com vocês através do Santo Espírito. E até que eu venha, vai mantendo toda essa atividade. Agora somos eu e você que vamos refletir Jesus. Mas como? Como? O que nós vimos lá no nosso retiro, irmãos, em primeiro lugar, é aprendendo a viver como ele viveu. Como que eu aprendo como Jesus viveu? Como que eu absorvo aquilo que Jesus, de fato, vivenciou? Aprendendo com a sua palavra,
aprendendo sobre ele, conhecendo a sua história, conhecendo o Evangelho. Mas, irmãos, o mais importante é agir como ele. É de fato ser como Jesus em todas as questões da minha vida. E os nossos jovens então aprenderam e vivenciaram a questão de ser o segundo, é de fato repetir aquilo que Jesus fez por nós. Interessante que eles foram convidados a servirem a sua casa. Servir como Jesus serviu dentro do seu lar. Num dos estudos que nós tivemos, numa das pregações, o tema foi o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E ali eles viram que não é só o pai ou a mãe, mas as pessoas mais idosas. Aprendemos, irmãos, que isso é agradável a Deus e é preciso que a gente venha se aproximar do nosso lar como Jesus foi próximo do seu lar. Os nossos jovens foram convidados, irmãos, a serem um segundo dentro da igreja, vivendo os seus dons, os seus talentos, a serviço dos irmãos que são o corpo de Cristo. Interessante que nós experimentamos isso lá quando um dos jovens pregou. E foi uma mensagem que impactou as nossas vidas, que trouxe bênção dos nossos corações. O pregador está aqui nessa manhã. E louvado seja Deus pela vida desse jovem, pela obra que Jesus fez na vida dele. Irmãos, outros 2 jovens, um gravou o seu testemunho, foi passado em vídeo lá. A história da sua vida, um outro momento impactante. Depois mais um jovem deu um testemunho no nosso último dia, uma jovem. E outra grande bênção para todos nós. E eles demonstraram na prática, irmãos, que esses testemunhos nos edificam, porque mostram que Jesus está agindo hoje, como nos dias da palavra sendo registrado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será até que ele venha e nós estaremos na glória com ele. E esses testemunhos trazem ao nosso coração a questão de que Jesus de fato está agindo. E aqui eu quero abrir um parêntese rapidinho e digo para você uma pergunta. Quando foi que você sentou com um irmão para compartilhar algo que Jesus fez na sua vida? É interessante que os jovens também foram convidados a serem o segundo, colocar o outro em primeiro lugar, o outro em primazia no seu namoro, na sociedade, na escola, no trabalho, aonde ele estiver, exatamente como Jesus andou naqueles dias pela Galileia, pela Judéia, mostrando que de fato o reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus não consistia na idolatria a Jesus, mas o reino de Deus consistia em viver o que Jesus viveu, servir como ele serviu, porque assim ele é adorado e assim mais e mais pessoas vão se chegando e conhecendo libertação no nome dele. Interessante que isso, irmãos, não é fácil. Definitivamente não é fácil. E aí nós vimos um outro aspecto do nosso retiro, que é também vida prática. Os meninos oravam, e oraram bastante. Levantávamos, antes do café, tínhamos uma devocional. 30 minutos que eles ouviam um trecho da palavra de Deus e eram desafiados a orar sobre aquele tema. E oravam. Oravam junto com outros. Às vezes oravam a sós, mas oravam. Interessante, irmãos, que uma outra situação que veio juntinho com a oração foi aprender a compartilhar com os irmãos as dificuldades. Nos momentos que nós tivemos ali, nós dividimos o grupo em grupos menores de 5 pessoas. Poderiam estar com os amigos mais próximos ou não, mas cada um membro das diretorias da UMP e da UPA, cada um ficou num dos grupos com eles. E ali nós convidamos que eles pudessem compartilhar as dificuldades que eles sentiam e vivenciavam na sua escola. As dificuldades que eles tinham no seu ambiente de trabalho. E eles foram conduzidos para que orassem uns pelos outros. E eu me lembro que o nosso horário de almoço já estava estourado, o almoço já estava sendo servido, e alguns grupos insistiam em estar orando uns pelos outros, porque entendiam que aquele era um momento de bênção. Gostaria que talvez nessa manhã você chegasse para um dos jovens e perguntasse para ele: olha, esse negócio que o pastor falou é verdade mesmo? Foi desse jeito? Pergunte para eles. Coloque sobre eles a questão, me conta um pouco como é que foi esse negócio. Irmãos,
Compartilhar deixa a nossa jornada mais leve, como diz Tiago, escrevendo o capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados. Curados. Quantas vezes nós carregamos tanta doença na nossa alma e nos sentimos a pior das pessoas, a mais oprimida das pessoas, mas porque a gente vive nos dias, irmãos, que a gente se dizer cansado, se dizer às vezes fraco, se dizer, olha, estou precisando de ajuda, muitas vezes é sinal de coisa menor. Quando na verdade o segredo do Evangelho é dizer: Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não sou eu, mas é o Senhor quem vive. Eu não sou o melhor, mas o Senhor, que é definitivamente o melhor, me carrega contigo. E quando nós nos juntamos em grupos, irmãos, com os melhores amigos, ou até mesmo com pessoas que a gente não conhece tão bem, mas nos prendemos ao Evangelho, prendemos na questão de ser bênção um na vida do outro, quem age é o Senhor. Quem age é o poderoso Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, irmãos. Na noite de terça-feira, os jovens estão aí para testemunhar ou não, nosso culto foi até, né? Já passava de que horas aquilo, né? E o culto formal já havia acabado. Mas a questão é que o pessoal continuou cantando, começou um a orar pelo outro, e o Senhor começou a descer sobre aquele lugar, e muitos jovens foram quebrantados, muitos outros irmãos mais antigos um pouco foram tremendamente quebrantados. E aí a gente passou mais um tempasso cantando e orando e falando com Deus, e o Senhor trabalhando. Coisas que o melhor dos conselheiros não consegue, Deus fez de forma miraculosa naquela hora. Irmãos, a partir disso, Deus foi agindo, foi trabalhando de uma forma crescente, de uma forma que só Deus sabe trabalhar. E o resultado é que depois que a gente acabou aquele momento ali, logo depois a gente viu uma turma de jovens de novo do lado de fora orando outra vez, queriam mais do Senhor. E foram para a madrugada. E eu chego, irmãos, até essa hora aqui, nessa palavra, trazendo para você o seguinte: o que diferente disso pode ser a nossa vida diária como crentes? Eu queria convidar você, meu irmão, a pensar que você pode assumir esse comportamento de servir a outras pessoas, servir a tua igreja, servir a essa sociedade. Tende em vós, é o que o texto diz, o mesmo sentimento que houve em Jesus, a mesma vontade, o mesmo coração, a mesma vida que Jesus teve. E às vezes, irmãos, nós questionamos tanto a nossa caminhada na igreja, porque a gente vai refletindo um momento de apatia, um momento de dizer, as coisas vão sendo mesmo assim, e Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, irmãos, para vivermos esse evangelho. Mas todas as vezes que nós fechamos a porta para abençoar alguém, nós não estamos fechando a porta para uma pessoa comum, estamos fechando a porta para a ação de Deus através de nós. E essa ação é reflexiva, irmãos. Toda vez que eu abençoo, sou eu quem sou abençoado. Todas as vezes que eu cedo, é eu quem recebo. O evangelho, ele é extremamente contrário aos conceitos e costumes desse nosso mundo. Todas as vezes que eu sirvo, na realidade eu estou sendo servido pelo Senhor. Nessa manhã eu queria orar com você a respeito disso, porque eu sei, irmãos, que Deus quer fazer e faz muito mais do que a gente imagina. Eu não sei como é que está a sua casa, mas talvez lá você entra e saia todos os dias e fica falando assim: Senhor, que dia que o Senhor vai fazer um milagre aqui? Meu irmão, você pode ser esse milagre lá. Talvez você chegue na sua escola e fique sonhando: poxa, podia vir um pregador aqui e transformar esse negócio. O pregador é você. Talvez você reclame da sua vizinhança e fale e pense e tal. Meu irmão, ali você pode ser a diferença, mas isso começa quando? Quando você começa a se humilhar na presença de Deus.
quando você se desagarra da sua posição de salvo, seguro e sossegado, e começa a sujar as suas mãos, e começa a se misturar um pouco mais com as pessoas, e começa a ver que mesmo no meio de gente chata, Deus está ali falando, e começa a ser quebrantado e orar pelas pessoas, e você vai ver que tem gente que vai fazer par com você. Uma pergunta para você: quantos companheiros de oração que você tem, que você vai uma vez por semana se encontrar? Às vezes você vai na casa dele ou dela, toma um café e vocês oram juntos por alguma coisa. Isso não é para te envergonhar. Isso é para você chegar e falar assim: vou começar a fazer isso. Quantas pessoas você pode ligar? E eu não estou falando de líderes de ministério, meu irmão, eu estou falando de irmão. De gente que fala a mesma língua, de gente que tem o mesmo problema, de gente que todo dia rala como você. Eu sei que você trabalha muito, eu sei que você quer o melhor, mas entenda que o melhor vem quando você sai um pouco do foco e Deus entra naquela questão. Pastor, esse negócio não cola mais hoje. Ninguém tem amigo assim mais. Ninguém vive mais essas coisas. Então, meu irmão, pode se preparar, que vem chumbo grosso por aí. Esses meninos experimentaram grandes coisas ali, porque eles abriram mão de momentos de mais diversão para estarem na presença de Deus. Eles abriram mão de momentos em que eles poderiam cantar muito mais para se humilharem na presença de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens, todos eles, dos mais espoletas até aqueles que a gente tem que falar: acorda aí, vamos lá. Louvo a Deus por todos eles. Mas eu queria ver, irmãos, nessa nossa igreja, essa mesma alegria em dizer assim: vamos orar juntos aqui, e a gente vê grupinho de 3, 4, 5, e Deus vem. Quando Deus vem, meu irmão, aí o negócio muda. Tudo muda. Que seja assim na sua vida também. O que eu faço, pastor? Meu irmão, começa a ler a Bíblia de verdade. Se você está lendo naquele plano que nós passamos aqui no dia da consagração ao Senhor, se você largou aquilo de lado, cata aquele papel de volta e recomeça. Retoma foco, retoma a caminhada, retoma o fôlego. Você tem amigo? Eu tenho certeza que você tem. Junta 2 amigos, junta um amigo. A gente usa aquele texto que Jesus está onde 2 ou 3, estão reunidos. Aquele texto, irmão, se tornou um texto de vergonha da igreja. Porque não vem muita gente numa reunião, aí a gente vai... Não, mas Jesus falou que ele está onde 2 ou 3 estão reunidos. É quase que a gente sente pena da gente mesmo e apela para aquele versículo. Mas não é isso. Jesus vai estar lá na sua casa quando você e seu marido estiverem orando juntos. 2 estão orando a ele. E a graça vem. Jesus vai estar com você quando você e a sua comadre vão tomar um chazinho da tarde e ali vamos orar por essa situação e Jesus vem. E você, meu irmão, fortão, gente boa, aquele que é o machão, quando você e um companheiro seu fala: pô, lá em casa a coisa está meio difícil, vamos orar por isso nós dois, e vocês se humilham na presença de Deus como varões abençoados que são. Porque o Senhor tem a voz bem mais grossa que a sua e é bem mais forte que você. Nessa hora ele vai te chamar de filho e você pode chamá-lo de pai. Sem medo nenhum. Ele é Deus Todo-Poderoso. Baixe sua cabeça, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome. E eu te dou graças, Deus, porque essa semana a gente experimentou coisas fantásticas. Senhor, quando os pais da nossa igreja confiaram seus filhos a nós, nosso coração sempre se aperta, Deus, porque a gente teme por algo que possa acontecer, algum deslize, alguma dificuldade, e de repente algum filho volta para casa diferente do que foi, machucado, às vezes machucado na alma, e a gente sente. Mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor, tenho certeza, trouxe filhos melhores para cada lar aqui. Eu sei, ó Deus, que cada filho volta para casa com pelo menos uma pergunta no seu coração: como servir melhor a Ti no dia a dia? E eu quero te agradecer, ó Deus, porque todos foram e voltaram em segurança, porque a Tua boa mão esteve conosco. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada um dos irmãos adultos da igreja que serviram esses nossos irmãos.
Eu te louvo, ó Deus, pelos irmãos que trabalharam na cozinha, nos servindo com uma comida tão gostosa. Eu te louvo, ó Deus, pelos irmãos que trabalharam ajudando a tomar conta do ambiente. Os irmãos, ó Deus, que fizeram transporte, que foram, voltaram. Os irmãos, ó Deus, que nos serviram ali com a sua visita, a sua companhia, que oraram por nós. Aqueles irmãos que trouxeram uma palavra, às vezes convidados de última hora, mas o Senhor os usou. Louvado seja o teu nome. Senhor, eu te louvo por tudo que aconteceu, mas eu quero te louvar em especial, Pai, porque o Senhor nos deu uma amostra das grandes coisas que o Senhor pode fazer por nós e conosco quando nós nos submetemos à tua vontade. Mas eu te peço, ó Deus, que essa chama seja aumentada e que toda essa nossa igreja seja de fato, Deus, consumida pelo teu poder, trabalhada pelo teu poder, para que se levante como uma igreja de fato adoradora na presença do Senhor, uma igreja, Deus, que se compromete e se intromete nas questões desse mundo, levando o evangelho e o poder de Jesus, uma igreja, Deus, que vai ser conhecida a cada dia como uma igreja que ama a tua palavra, que clama e que bebe e come da tua palavra, uma igreja, Senhor Deus, onde a salvação está no nome de Jesus e não na obra de nenhum pastor, na obra de nenhum presbítero, mas simplesmente e totalmente no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, nessa manhã eu quero orar por cada irmão que ouviu essa palavra tão singela e tão rápida. Deus, que o Senhor esteja pelo menos despertando no coração o desejo de caminhar mais contigo, Pai. Em nome de Jesus, cura as nossas vidas e transforma-nos, ó Deus, em homens e mulheres mais abertos, mais tranquilos em confessar as suas dificuldades, mais, ó Deus, irmãos, em abraçar os irmãos que nos procuram, e, ó Deus, uma igreja, Deus, mais gente, mais povo de Deus, para a glória do teu nome. Senhor, completa a tua palavra nas nossas vidas. Ajuda-nos, porque precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.